O trabalho, a gente pode dividir em fases, e quais seriam essas, se for possível? Olha, ele teve períodos, sim. O meu trabalho ele é muito linear em termos assim, eu sempre vou introduzindo novos problemas para poder continuar andando para frente, fazendo o trabalho, vamos dizer assim, enriquecer ou caminhar, né, de forma positiva. Agora, eu não diria que tem fases visual, na questão plástica, você vai conseguir definir alguns períodos. Ainda o meu livro mais recente lançado aqui no Brasil, o Paulo Reckenhoff que escreveu, foi lançado pela Francisco Alves. Você tem o livro aqui? Tenho. A gente pode pegar? Pode. Você pode pegar, Dani, pedir para o Marcos? Você pede ao Marcos para pegar o livro, o meu livro, o último, um grosso, é que ele não tem nome. Um besteira, eu devia ter dado um nome a esse livro. Não, eu me arrependo tantas vezes agora. É Beatriz Milhazes, né? Tudo, pelo amor de Deus. E eu ainda faço isso de não botar... Que agora pega o livro último, daqui a pouco não vai ser... Todos são Beatriz Milhazes, exatamente. Então, nesse livro, o Paulo não quis separar exatamente porque o meu trabalho, ele tem situações que vão e voltam dentro da história dele, né? Então, não quis separar fases muito rígidas, mas ele mostra períodos, né? Uhum. E determinados aspectos que eu desenvolvi num período e que eu não desenvolvi adiante. Mas que pode voltar. Imagens... Pois é, um exemplo mais simples do que pode voltar, por exemplo, em termos de, tem quadros que eu faço um grande círculo no centro. Que a composição é baseada num grande círculo no centro da tela. Esse tipo de composição eu fiz em períodos variados. Poucas exemplares, vamos dizer assim, então eu acho que eu tenho uns 5 quadros que eu fiz ao longo de toda a história, mas, por exemplo, tem um de 93, aí você vai encontrar um outro em 2006, entendeu? Então, quer dizer, são situações que elas se recolocaram e elas se... O livro não foi dividido porque não... Agora, ele tem época... Anos 80. Você entende? Então, aí ele anos 80 é quando você começa a pintar? Quando eu estudei... quando você vai para o Parque Lage. Foi exatamente em 1980, eu fui para o Parque Lage Eu fui para o Parque Lage. Aqui é um período com menos cores. Dá para ter essa... Dá, não, aqui, na verdade, os meus interesses eram os mesmos, só que até você conseguir realizar aquilo plasticamente, é que leva um tempo. Então é um processo, esse aqui é um processo. Então, aqui eu acho que eu fechei algumas questões em termos plásticos, quer dizer, eu queria os anjos, as colunas, todos esses elementos barrocos me interessavam já nessa época. E a cor não me interessava tanto ainda, apesar de que tem trabalhos anteriores a esses, que não foram publicados por razões diversas, mas são trabalhos que eu ainda fiz na escola e que são trabalhos que hoje você vai fazer um link bem grande com o que veio posteriormente. Com a cor, inclusive, né? Com a cor, inclusive. Isso aqui, deixa eu ver. Então aqui só o que acontece, eu fiz uma série que foi minha primeira mostra em São Paulo, que eu dividi a tela em 20 pedaços e basicamente só fiz montagens ou combinações de montagem baseadas nesses 20 quadrados com essa forma. Então eram 5 telas onde todos tinham essa mesma coisa, só que eles mudam a composição. É como se fosse um joguinho mesmo de... sei lá, um quebra-cabeça. Isso, exato. Então, aqui o que aconteceu? Eu senti que eu tinha me aprisionado numa ideia criada por mim mesma. Eu cheguei no ponto máximo de brincar, vamos dizer, com esse módulo, né? Porque virou um módulo que era essa forma. Então, eu precisava de alguma coisa para me libertar disso, para soltar essas imagens no espaço. E aí foi a técnica que eu comecei a desenvolver, que eu podia inventar as minhas próprias imagens, eu podia eu mesma criar as minhas imagens. Que aqui eu não podia, quer dizer, você vai dizer, você criou essa forma. Não, criei. Mas essa forma, ela estava, quer dizer, em termos do que eu queria, as minhas ambições, em termos de construção de imagem, de superposição de imagem, com o desenho sobre a tela, ou com o módulo, não estava cabendo mais, entendeu? Então...